Pergunta NQI Mulher. Essa sigla NQI significa não quis ou não quer se identificar. Um direito de todos os nossos ouvintes, consulentes. Muito bem, a nossa consulente ligou e pede para o pastor falar sobre o texto de Provérbios, capítulo 29, verso 2. Ela quer saber se pode ser aplicado aos políticos dos nossos dias. Eu vou ler o texto para os ouvintes e também para o pastor. Diz assim, Provérbios, capítulo 29, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós queremos dizer à nossa consulente que qualquer pessoa que ocupe um cargo político, ela tem uma responsabilidade diante de Deus, porque ainda conforme Romanos capítulo 13, vamos notar que as autoridades constituídas são indicadas, não diria, mas são consentidas ou abrindo oportunidade para elas poderem governar. Está no capítulo 13 de Romanos, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Ora, se a pergunta está fazendo referência a um caso antiquíssimo que se deu no passado, que se trata de um provérbio do rei Salomão, que ele governava com bastante equilíbrio, e considerando o texto de que toda autoridade é constituída por Deus, então, da mesma forma que havia esse problema com as autoridades passadas, também nos dias atuais ocorre da parte de Deus o juízo quando alguém não está procedendo dentro da sua posição que deve ser exercida. Agora, nós ainda lemos como base para a nossa resposta, é que isso efetivamente ocorreu no passado. Nós temos aqui no capítulo 10 do profeta Isaías. Veja a expressão com que começamos a ler este texto. Diz assim, Isaías, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ai, sabemos que esta palavra é uma interjeição de dor. Ai, está sofrendo. Dos que decretam leis injustas, dos escrivães que prescrevem em opressão, para desviarem os pobres de seus direitos, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Então, aqui está o que a Bíblia declara. Ai, ninguém fica impune. Pode ficar impune no conceito humano,
mas da parte de Deus, não. Então queremos dizer à nossa consulente que efetivamente o que se deu na Bíblia Sagrada, como citado no livro de Provérbios, Isaías capítulo 10, será também com os políticos dos nossos dias. A próxima pergunta é do consulente Rivelino. Ele fala sobre o Templo de Salomão. Ele pergunta ao pastor se é bíblico esse templo construído pela Universal, o seu dirigente, o bispo Edir Macedo. É bíblico, pastor? Sem dúvida, porque a construção do templo se deu com base no Templo de Salomão, cujas medidas estão na Bíblia Sagrada, um templo suntuoso, como já temos dito várias vezes. Reis e rainhas de vários lugares distantes vieram para ver de perto a beleza do templo, chamativa, de modo que aquilo se tornou notório no meio de todos os povos daquela região, naquela época. Ora, o nosso eminente brasileiro, vamos assim usar essa terminologia, Bispo Macedo, resolveu empregar a fortuna que tem para construir um templo igual, chamando a atenção de todo mundo para o acontecimento agora moderno, na mesma construção, no mesmo estilo de construção do Templo de Salomão. Só o que lamentamos é que esse templo, para nós brasileiros, consistiu de uma fortuna incalculável. 860 milhões uma construção no meio de um povo de condições humildes, pobres, em todo o Brasil. Qual é a pessoa digna, financeiramente falando, que tem condições de entrar nesse templo, pagando um valor X que já está sendo exigido? Então, essa finalidade do Templo de São Paulo prevê duas coisas: a dignidade, a soberba da pessoa que a construiu e o destaque para o povo de São Paulo, como também a infelicidade de o povão, como se costuma dizer aí na gíria, não tem condições de poder usufruir da beleza interna do templo. Pode ver externamente. Por que não pode? Porque os lugares são ocupados por pessoas gradas, pessoas de recursos que precisam pagar de antemão um valor X para poder observar e avaliar esse templo de Salomão construído em São Paulo. Nesse particular, nós contestamos também porque, como dissemos, uma pessoa salva por Cristo, como Jesus disse, vale mais uma alma do que todos os tesouros da terra. Então, uma pessoa que é salva, ela às vezes não sabe o valor da sua alma, porque tem um valor incomensurável. Ela vai viver uma eternidade no céu, e a grandeza do céu é indescritível. Ora, tudo isso preparou Deus para nós, e a salvação é gratuita. Como é que vamos cobrar um valor alto, considerando a dificuldade dos nossos patrícios em pagar até suas próprias contas e gastar um valor X e indo a um templo que é um lugar que a gente vai frequentemente, segunda, quarta, sexta ou domingo, 2, 3 vezes por semana. Não tem recursos. Nesse particular está errado. Maior número de pessoas deveriam ter facilidade de ter um templo que não alcançasse essa suntuosidade do Templo de Jerusalém, que podia entrar sem pagar e ouvir a mensagem da palavra de Deus e serem salvos.
A reportagem da revista Veja, de capa, quando falou sobre a construção do Templo de Salomão, apontava ali um investimento de 685 milhões de reais, pastor. Mas foi mudado. Mas depois esse número acabou aumentando, né? Ficou um volume ainda maior de recursos investidos na construção do templo. Pastor, aproveitando então essa pergunta, temos outra aqui da consulente Rosa. Ela quer saber do senhor sobre a visita de pastores evangélicos de outras denominações e também agora de padres que estão visitando o templo, participando de cultos e ainda ficam assim maravilhados com o templo, com o lugar. O que o senhor pode dizer à nossa consulente Rosa sobre esses pastores evangélicos que estão agora visitando o Templo de Salomão e estão achando uma maravilha, pastor? Bom, a possibilidade econômica de alguém visitar o templo, a gente não sabe. Cada qual tem conhecimento de si próprio e de suas possibilidades. Como também até os padres podem estar visitando esse templo. Agora, isso não distingue nada diante de Deus. Apreciar a beleza é uma virtude, mas um gasto astronômico para satisfazer a curiosidade humana, nós já temos as 7 maravilhas do mundo antigo, e essa vai ser uma das maravilhas do mundo moderno. Mas isso em nada aproveita, a não ser o prazer de poder contemplar coisas que nós não temos nem ciência de como era o Templo de Salomão, e aqui temos uma cópia que talvez possa nos ajudar a medir até onde foi a sabedoria de Salomão. Próxima pergunta do consulente Antônio, do bairro Gonzaga, aqui em Santos. Ele quer a opinião do pastor Natanael sobre votar em evangélicos. E ele fala também aqui sobre pastores que entram na política como candidatos. É certo, pastor? Não é certo. O apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo que a pessoa que tem uma ocupação no trabalho de Deus não se embaraça com os negócios desta vida. Obviamente, para ser um vereador, ele vai se comprometer, porque ele tem uma outra finalidade, ser um pastor, de guiar pessoas na retidão das coisas de Deus. É uma obrigação que está acima de qualquer posição terrena. Se este pastor não tem ideia disso, ele não está lendo muito bem a Bíblia Sagrada para transmitir ao povo. Então, não vejo razão plausível que justifique um pastor que foi chamado por Deus para ministrar a igreja, que paralelamente ele possa exercer um cargo político. E nós temos aqui na carta de Paulo aos Hebreus, que o pastor tem uma ocupação muito séria. Quando lemos aqui no capítulo 13, versículo 17, que recomenda a obediência do povo, dos membros da igreja ao seu pastor, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ora, se o pastor tem uma obrigação bíblica de tomar conta das ovelhas, visitá-las, ele vai pegar uma outra função que vai ter também exigir dele bastante tempo, inclusive frequentar sessões nas câmaras ou no Senado ou em outros lugares. Ele vai ocupar o tempo dele,
que está dedicado à igreja e está com isso prejudicando os irmãos e a própria igreja. Ele tem que optar. Se você tem vocação para ser pastor, então não exerça outra preocupação fora. Agora, se não tem vocação e quer ser político, também você tem liberdade como cidadão. Pastor, e é interessante porque a política é a arte de governar. E é errado o crente tomar uma posição de ser apolítico. Não concordar com a política, não querer ouvir nada da política. O crente deve participar no sentido de se informar sobre os candidatos, sobre as propostas, sobre o partido. Tudo isso é correto, o crente está participando, não é, pastor? Há pessoas que não lêem muito a Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Bendito seja Deus por esta esperança. Mas não podemos esquecer que, enquanto vivemos nessa terra, nós que nascemos no Brasil, somos cidadãos brasileiros com deveres dentro da lei que rege o país. Logo, um cristão que se mostra indiferente, ele está agindo contrariamente aos princípios da Bíblia. E tem igreja, não digo seitas, que tem a audácia, a petulância de fazer o seu registro, mas entram na urna e não dão voto. Prejudicam o seu voto porque estão sendo ensinados a não eleger nenhum candidato. Isso aí é um dever anticívico. Se um grupo religioso vive dentro dessa situação, francamente, não está obedecendo à Bíblia. Porque no capítulo 3 de Romanos está muito claro: obedecei àquelas pessoas que estão em eminência, que são pessoas políticas, que governam, que dirigem, que debatem leis. Temos obrigações de votar nessas pessoas ou não, simplesmente omitir o nosso voto, que não é legal, quer dizer, não é próprio para um cristão, mas escolher dentre os que forem julgados melhores, um político que tenha hombridade e que seja uma pessoa abençoada por Deus, e nós seremos abençoados conjuntamente. Muito bem, agora seguindo aqui o nosso roteiro, nós temos uma pergunta aqui se baseando em Lucas capítulo 23, verso 34. Naquele momento em que o Senhor Jesus estava ali na cruz do Calvário, ele fez uma oração, uma intercessão por aqueles que estavam ali, que o tinham crucificado, que estavam zombando dele naquele momento. Diz o texto: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A pergunta ao pastor é: pastor, devemos perdoar as ofensas recebidas? Baseados no exemplo do Senhor Jesus, os cristãos devem perdoar os seus ofensores? Nós queremos dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que sim. Está na carta de Paulo aos Efésios 4, versículo 32. Paulo cita o exemplo de Jesus para ser por nós seguido. Diz ele assim, está escrito em Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo está usando o exemplo do próprio Jesus, que veio este mundo salvar os pecadores, e ele perdoou até na cruz. Ele disse:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, pessoas que estavam fazendo pouco caso, zombando de Cristo. Desce dessa cruz, salva-te a ti, a nós também. E ele, Jesus, ouvindo aquelas palavras, disse ainda, bem audivelmente, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí está um exemplo que devemos seguir sem dúvida. Perdoar é uma maneira de se portar biblicamente. E tem o caso ainda de Pedro, né? Que estava sendo incomodado pelo seu irmão e chegou a Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu de modo absoluto, olha, eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Perdeu a conta. Este é o conselho de Cristo. Pastor, agora podemos dizer que isso é um verdadeiro desafio nos dias atuais, pastor. Vou citar para o senhor um texto aqui de 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo nos falando sobre esses dias. Diz assim o texto, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não é um grande desafio, pastor, para os nossos dias? Sem dúvida, que nós estamos vivendo numa situação dessas. Agora, você esqueceu de ler aí o versículo 5. Pessoas desse tipo, o que se deve fazer? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque senão vai copiar o exemplo de vida e vai pensar que o errado está certo e que o certo está errado, que precisa mostrar sua força política, sua força física, sua autoridade, então usa, às vezes, de uma situação imprópria, que não tem apoio na Bíblia Sagrada, mas se quiser seguir o exemplo de Jesus, se quiser seguir o exemplo da Bíblia, então a forma de proceder é isto. E nós, infelizmente, estamos vivendo essa situação descrita aqui pelo apóstolo Paulo nos seus dias, que seria a condição dos nossos dias. Então vivemos numa cidade que mais parece uma selva. A pessoa mata a 3x2, não conhece, atira, às vezes para pegar um dinheiro. É uma coisa calamitosa que até espanta as autoridades constituídas. Muito bem, nós temos ainda mais uma pergunta aqui. Vamos ver se o pastor ainda pode responder. Pastora, a nossa recusa em perdoar alguém poderá prejudicar nossa vida espiritual? Sem dúvida que pode. Se nós agirmos contrariamente aos princípios bíblicos, nós também vamos sofrer o mesmo problema, porque estamos agindo em desacordo com a palavra de Deus. É como diz o texto que nós acabamos de ler sobre dívidas pessoais. A ninguém devais coisa alguma. Então, recebe perdão,
dá o perdão, como Jesus disse também na cruz, né? Ele estava ali sofrendo em nosso lugar, quando era injuriado, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. A pedido de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós temos que agir assim, perdoar, mesmo aqueles que não sabem que estão agindo mal. Pastor, então, para concluir esse assunto, os nossos consulentes, ouvintes, devemos abandonar, pastor, qualquer ideia de vingança e esperar que Deus exerça justiça, pastor? Isso é bíblico. Está escrito lá: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E diz mais o escritor: horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Se você pode corrigir o seu erro, corrija. Fique em paz, perdoe. Agora, se você deixar nas mãos de Deus e você for culpado, pode haver problema muito sério na sua vida. Como diz o apóstolo, horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Então, não use de uma duplicidade, querendo perdão, mas não perdoando.